Bom, gente, essa é a nossa última palestra do ano, né? A AME Paraná faz uma palestra por mês. E esse ano fomos aí pelo WhatsApp, pelo vídeo. E graças a Deus tivemos um bom progresso, né? Porque os temas fluíram, né? E temos o prazer de terminar as nossas palestras com a presença do Ricardo, né? Que está virando aí um parceiro grande nosso aí nessa atividade toda. Antes de começar, nós vamos fazer a oração. Então, vamos pedir para o Dr. Laércio, né, que é o fundador da AME Paraná, para fazer a nossa abertura, para agradecer esse ano e, ao mesmo tempo, pedir a proteção para o ano seguinte, né, que começa daqui a uns dias. Dr. Laércio, com a palavra, então. Vamos orar, pedindo a Deus a proteção e lembrando que neste mês a nossa AME Paraná completa 25 anos. Que ela se mantenha, cumpra com o seu objetivo de levar a alma à medicina, trazendo os conceitos da imortalidade para todos os médicos, fazendo com que, Senhor, nós entendemos a razão do nosso próprio viver. Assim, neste dia em que nós, então, vamos enfatizar os nossos 25 anos, relembro o seu início, relembro aos 18 anos, e a partir dos 18 anos, o Edson Tristão assumiu, dando a ela uma atividade um pouco maior, cumprindo com as suas obrigações. Que o nosso querido orador da noite, Dr. Ricardo, como sempre, tenha assistência espiritual, que os seus conceitos, que tudo que for aqui dito por ele, sejam bem assimilados por todos nós e que levemos para a nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado pela reunião, muito obrigado pela essa família AME Paraná, que nos engrandece, que nos acalenta os corações. Obrigado, Senhor, que assim seja. Assim seja. De homeopata, de adultos e crianças. Edson, volta ao começo, que estava com o microfone fechado. Pois não. Começo da apresentação, doutor Ricardo. Pois não. Então, o Ricardo, o Dr. Ricardo é um médico homeopata de adultos e crianças, é um terapeuta de regressões da vida passadas. Então, o Ricardo é autor de 11 livros publicados no Brasil e 2 livros da Espanha. É um conferencista nacional e internacional, já tem palestras no mundo inteiro, Ricardo. Esses dias peguei uma palestra dele no Japão. Ele é o atual presidente do ICEF de Florianópolis, que é o Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Então, o Ricardo tem uma grande bagagem, é um grande estudioso das patologias e das situações espirituais. E hoje ele vai nos brindar com uma abordagem de um tema extremamente difícil da gente acompanhar e medicar quem é da área de saúde, que é a anorexia e a bulimia, né? A pessoa não come e vai ficando cada vez mais magra, na outra pessoa come uma parte e depois devolve essa parte, né? Então, são situações difíceis, porque na literatura médica comum nós não temos recurso para isso. E quando nós encontramos pacientes com esse problema, ele é um acompanhamento, tem muitas pretensões, porque nós não temos muito o que fazer, além das situações psicológicas e tudo mais. Então, tudo que o Ricardo puder fazer para nós hoje vai nos ajudar muito no trabalho com esses pacientes, né? Então, o Ricardo vai abordar um pouco da parte espiritual de tudo isso. É uma situação, até certo ponto, inédita para nós, né? Mas, com toda certeza, nós vamos aprender muito com essa palestra de hoje. No final da palestra, nós poderemos também fazer as perguntas, né?
Então, vamos passar a palavra para o Ricardo sobre anorexia e bulimia. Esperamos poder aprender, discutir, conversar bastante sobre o tema. Muito bem, amigos. Grande prazer estar com vocês. Tá? Pode ir passando o próximo, então, por favor. Isso. Próximo slide. Bem, anorexia e bulimia, aspectos energéticos e espirituais. É esse o nosso enfoque. Claro, vamos recapitular rapidamente em termos médicos e psicológicos o que significam essas duas situações, tá? Mas vamos dar um ênfase maior a esses aspectos aí transcendentais. Em termos médicos e psicológicos. Bem, anorexia, a palavra vem do grego, é formada por dois vocábulos, porque o a ou o an é uma negação, por exemplo, amoral e assim por diante, né? Orego quer dizer apetecer, né? Então, nada mais apetece, né? Então, sem apetite. Então, essa é a etimologia do termo. Próximo. Bem, qual é o conceito de anorexia? Bem, também é sinônimo à denominação anorexia nervosa. Tá? É um distúrbio alimentar psicológico, portanto, mental. As pessoas têm pavor de ganhar peso, mesmo quando são magras. Essas pessoas abusam de dietas ou exercícios ou usam métodos para emagrecer que levam à grave desnutrição. Então, isso é uma síntese, né? Um resumo do que é esse quadro de anorexia nervosa ou anorexia. Próximo. Bem, quais são os fatores causais? Por que é que uma pessoa apresenta-se anoréxica? Doutor Ricardo, o senhor fechou seu microfone. Opa. Isso é. Então, há vários fatores, várias causas. Primeiro, fatores traumáticos desta vida atual, portanto, dessa encarnação. Nesse grupo de fatores, dessas causas, não há nada ligado a reencarnações anteriores. Então, podem ser traumas da gestação, traumas familiares ou traumas ambientais. Nós vamos detalhar um pouco mais adiante. O segundo grupo de causas são as causas ligadas à mediunidade em desequilíbrio. Veremos depois como e por quê. O terceiro grupo de fatores causais é obsessão, que é uma ação mental doentia, perniciosa, constante, ocasional não, constante, persistente, de uma mente sobre outra mente. Depois há uma série de gradações e subtipos, né? E quarto, traumas de vidas passadas. Então, questões dessa vida, questões ligadas à mediunidade, questões ligadas à obsessão e traumas de reencarnações pretéritas, né? De vidas pretéritas. Próximo. Bem, vamos então começar sobre causas desta vida, né? Em certas situações, existem predisposições genéticas, ou seja, aquele indivíduo, aquela pessoa que está apresentando anorexia, ela tem determinados grupos de DNA que predispõem. Predispõe quer dizer que não causa, não é a causa, não é só a questão do DNA. A pessoa pode ter aquela predisposição e nunca apresentar anorexia. Mas há causas de fatores genéticos predisponentes, estruturas
que favorece. E essa predisposição genética pode ser alterações nas concentrações de serotonina e da noradrenalina. Vamos ver agora, então, aí o seguinte. Então, predisposição genética podemos considerar como uma questão do DNA, podemos considerar as alterações das concentrações de serotonina e adrenalina até como um fator separado também. Terceiro tipo é um distúrbio psicológico de autopercepção. Então, não tem nada, pelo menos mais significativo, de vidas anteriores, de influências mediúnicas, obsessivas, mas a pessoa tem um distúrbio psicológico de autopercepção. Ela está magra, está tão magra que deixou de ser bonita, a pessoa, inclusive, e ela continua olhando no espelho e se achando gorda. Né? Então, um distúrbio psicológico de autopercepção. E o quarto grupo, dentro das causas dessa vida, são traumas psicológicos que ela sofreu. E esses traumas psicológicos determinam esse comportamento. Vamos adiante, próximo. Traumas psicológicos desta vida. Bem, recordação inconsciente de um trauma na gestação. Essa pessoa que tem anorexia hoje, ela pode ter tido uma gravidez da sua mãe e a sua mãe pensava, verbalizava ou não, mas pensava insistentemente, muito frequentemente, eu vou ficar horrível se eu comer muito. Eu não posso, não devo comer muito. Então, essa repetição dessa frequência vibratória desse pensamento, então, esse tipo de pensamento e sentimento tem uma energia que tem um comprimento de onda, tem uma frequência, tem uma coloração, tem um brilho ou opacidade, e isso vai impregnando os corpos energéticos daquele feto. Então, o seu duplo etérico, o seu corpo astral, etc., ficam impregnadas porque a mãe, de uma forma desequilibrada, ela pensa, não ocasionalmente, isso aí, ocasionalmente, digamos que muitas gestantes pensam, não é o caso. Nós estamos falando de algo persistente, né, e fora do equilíbrio. Tá? Então, muitas vezes são recordações inconscientes, condicionamentos gerados na gestação. Então, traumas psicológicos desta vida. Próximo. Bem, vamos, além da gestação, vamos falar um pouquinho em trauma de infância. Então, eu coloquei ali a seguinte frase. O peru de Natal, que recebia comida por um canudo à força, e depois foi morto, tá? E a criança acompanhou isso na fazenda, ou seja, de outra forma qualquer, até porque era filmado, enfim. Mas a criança vivenciou essa situação de um peru de Natal, de uma forma agressiva, de uma forma desumana, ele era engordado de uma forma absurda, né, e depois foi morto. Então, aquela sensação de ver o bichinho, que ela pode até ter tido uma ligação com o peru ou não, mas de observar isso, de acompanhar isso, gerou, nesse trauma de infância, uma recusa automática, uma dificuldade em se alimentar. Isso vai eclodir uma determinada época da sua vida por fatores, por gatilhos que vão acionar esse registro, certo? Então, às vezes tem um trauma, muitos anos atrás, uma situação atual desencadeia uma sintonia, estabelece um fluxo mental, energético, vibratório, que traz aquele registro à tona. Então, vimos traumas de gestação
e vimos traumas de infância. São apenas exemplos, né? Naturalmente, existem infinitos outros exemplos, né? Próximo. Bem, agora, causas dessa vida ainda, trauma depois de adolescente ou adulta. Isso aí, esse caso aí, eu acompanhei de uma cliente minha de consultório. Era uma moça esguia, magra, incrivelmente magra, já estava quase entrando na deformação, certo? Ainda não ficava só deitada, ela se locomovia e tal, mas muito fraca. E conversando com ela, fazendo uma anamnese mais detalhada, ela acabou dizendo: meu marido me chamava de leitoa. Desde o tempo de namorado, de noivo, e agora somos casados, ele sempre me chama de leitoa. A mulher poderia ser chamada de qualquer outra coisa, de serpente, no sentido de ser magrinha e tal, ou de garça. Não sei onde é que arranjaram leitoa nisso, mas ficou o hábito e ele chamava de leitoa. E ela não queria ser uma leitoa. Então ela disse: eu sei que eu não sou, o pessoal diz que eu estou magra, mas eu me sinto gorda. Então, ela valorizava exageradamente a opinião do marido, mesmo que o marido não a considerasse mais gorda, mas por hábito, ele continuava chamando ela assim. Entende? Então, claro, são distorções comportamentais, são questões absurdas, mas essas coisas a gente verifica. E os colegas que são médicos sabem que a gente escuta coisas no consultório incríveis, né? Bom, sigamos. Próximo. Bem, então nós vimos ali causas de gestação, causas de infância, causas da fase adulta desta vida, né? Já mencionamos as questões de predisposições genéticas, a questão do equilíbrio de serotonina e noradrenalina. Vamos passar agora para a questão da mediunidade e alterações do apetite. O indivíduo médium, inexperiente, ao sentir o impacto das energias do espírito, o que o Sérgio Felipe, nosso colega, chama de pulso mediúnico, né? Esse impacto das energias do espírito pode apresentar inúmeras modificações no seu organismo. E esse impacto de energia gera, inclusive, produção da adrenalina, né? Gera, inclusive, taquicardia, uma série de outros sintomas. Mas, para a nossa palestra de anorexia e bulimia, nós sabemos o seguinte. Pode passar o próximo. Então, o que é um pulso mediúnico, né? Lá está o espírito. Eu acho que... Bom, vamos tentar ver assim. Pode passar o próximo, não sei se passou muito rápido o anterior. Isso, lá está o espírito, no plano extrafísico, e ele está comunicando um pensamento, uma ideia que se transmite por uma energia, por uma vibração. Aqui chegou no médium esse campo eletromagnético, que é a transmissão da sua ideia, do seu pensamento. Esse impacto aqui é que se pode chamar de pulso mediúnico, assim como o pulso é o impacto do sangue nas paredes da artéria. A gente sente o nosso pulso aqui, né? A gente olha aqui e vê o impacto, né? Então, aí o impacto seria o pulso mediúnico. Mas o que importa é o seguinte, esse contato aí gera, vamos ver agora, uma relação muito curiosa com relação ao apetite. Bem, pode passar. Próximo. O pulso mediúnico altera 4 centros cerebrais. Altera o centro da fome. Para o pessoal que não é da área nossa da saúde, da medicina, etc., o que é centro? Centro da fome é uma região do cérebro que é formada por um conjunto de neurônios, células cerebrais, que controlam o apetite. É chamado centro do apetite. Tá? Então, quando o impacto das energias do espírito,
o centro do apetite é alterado, o centro da sexualidade recebe esse fluxo de energia, o centro da agressividade e o centro do sono, com distúrbios em todos eles, né? Quando a mediunidade está estabilizada, organizada, isso é extremamente discreto e absolutamente controlável. Agora, numa mediunidade em desequilíbrio, onde o indivíduo não estuda, não se educa, não conhece, não exerce a mediunidade com seriedade, com amor, enfim, né? Ou usa de uma forma irregular, não ética, esses centros são muito mais alterados. No centro da fome, ou seja, naquele conjunto de neurônios que coordenam o apetite, pode haver 3 situações diferentes. Falta, excesso, desequilíbrio. Falta de apetite desequilibrada. Então, o médium em desequilíbrio, que exerce a mediunidade equivocadamente, ele pode perder o apetite gradativamente e entrar num processo de anorexia. Ou excesso, ele tem fome exagerada, passa a ter bulimia e, em função desse desequilíbrio. E distorção da dieta, vontade de comer o que não pode. Então, falta, excesso ou desequilíbrio. Né? Sigamos. Próximo. Bem, a gente não vai falar nos outros centros que são alterados, né? Pelo menos agora aqui, só nas perguntas, se quiserem depois. Agora, o seguinte, fatores obsessivos. Obsessores incitando a vaidade, por exemplo, é um dos caminhos, não é o único. Então, a transmissão telepática dele de pensamentos ilógicos. Por exemplo, você está gorda, olha no espelho como você está gorda, ou gordo, né? E na realidade a pessoa está magra, está com aspectos já, não tem aquela beleza como tinha antes, né? Ou aquela normalidade. Então, transmissão telepática de pensamentos ilógicos. O obsessor mentalmente, às vezes, normalmente, são obsessores mentalmente desequilibrados. Tá? O obsessor normalmente não está em equilíbrio, né? E a questão da vingança é muito comum. Nós temos observado nas sessões mediúnicas, né, que eu participo há dezenas e dezenas de anos, desde adolescente, e hoje coordeno há muitos anos, né? A gente observa esses fatos com muita frequência. E vocês que também labutam nessa área também devem observar. Bom, vamos seguir. Próximo. Há obsessores, né? Obsessores colocando artefatos fluídicos no perispírito. Esses artefatos fluídicos também são conhecidos como aparelhos parasitas. É uma denominação que se pode encontrar em algumas literaturas. Né? O que é esse aparelho parasita ou artefato fluídico no perispírito? Ele é uma via de mão dupla, porque absorve energia vital da pretensa vítima, ou seja, da pessoa que está sofrendo a obsessão, a influência de uma mente geralmente desencarnada, né? Pode ser encarnada também. E, então, é no sentido da vítima para o obsessor. Agora, também do obsessor para a chamada vítima, o obsediado, induzindo pensamentos ilógicos, tá? Pensamentos que não fazem sentido, ou por vingança ou por próprio desequilíbrio do obsessor, como nós citamos ali. Então, esses aparelhos existem, inclusive, se nós pesquisarmos, existe até na literatura espírita clássica, editada por várias editoras famosas e psicografados, inclusive pelo Divaldo Pereira Franco, onde ele não cita a palavra aparelho parasita, mas um aparelho colocado pelo Dr. Teofrastos, que era o obsessor, sobre uma vítima, né? Seguindo, próximo. Tá aí, referência no livro
Nos Bastidores da Obsessão. Editora FEB é uma das editoras seríssimas, né? 1970, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito de alto nível. O médium, também de altíssimo nível, Divaldo Pereira Franco. O capítulo do livro, quem quiser anotar, né? É Processos Obsessivos. Leiamos. Entre aspas. Iremos fazer uma implantação. Observem só. Implantação. Dr. Teofrastos, obsessor. De uma pequena célula fotoelétrica gravada. É como se fosse um chip. De material especial. Somos obrigados a utilizar os mais avançados recursos para colimar nossos fins. Este é um dos muitos processos que podemos utilizar em nossas tarefas, que é a implantação no cérebro perispiritual. Então, isso que nós estamos referindo não é de literatura, só espiritualistas, etc. Não. Isso eu vejo nas sessões mediúnicas, eu vejo, não, eu constato, porque tem um grupo de médicos que trabalha comigo, que tem evidência, né? Mas tem essa referência aí, que é uma referência inequívoca, né? Próximo. Caso dos obsessores ex-escravos fugitivos que, presos, morreram de fome. Então, no caso aí, o fator culpa gerando a anorexia, e a paciente captava as energias desses sofredores, porque a paciente era justamente aquela senhora que comandava uma fazenda, e quando os escravos fugiram, ela determinou que eles fossem presos e fossem isolados como castigo ficar muito tempo sem se alimentar. E alguns sobreviveram, mas houve escravos que morreram, já estavam fragilizados pela fuga, pela corrida, já sem alimentação há muito tempo e tudo mais, eles acabaram morrendo de fome. Então, ele se aproximava dessa senhora, né, e o campo vibratório dele, as energias gravadas no corpo astral desses escravos mortos de fome, ela sentia o processo da culpa, que é um fator extremamente grave, né? Culpa serve só para mudança de rumo e arrependimento e mudança de rumo, mas fixar a culpa gera problemas gravíssimos, digam os psicólogos, inclusive, né? Então, isso acabou gerando uma anorexia, ela não conseguia comer, entende? Se sentia mal comendo. Embora ela não soubesse que existia obsessor, espírito desencarnado, ela não sabia antes. Tá? Próximo. Bem, vamos falar um pouquinho aí da questão da culpa. Tá? Vidas passadas e faltas graves. Esse trecho aí, eu vou ler lá embaixo primeiro, ó. Então, nódulos de forças mentais desequilibradas constituem as dívidas kármicas. Fonte, Evolução em Dois Mundos, Espírito André Luiz, Médium Chico Xavier, editora FEB, capítulo 19, Predisposições mórbidas. Bom, vamos analisar ali. A recordação inconsciente de uma falta grave. Veja, essa senhora, ela tinha uma recordação inconsciente. Ela não sabia que tinha sido dona de fazenda, feito isso com os escravos. Não. É uma recordação inconsciente. Recalcada, portanto, lá no inconsciente, ou seja, no espírito. Essa recordação inconsciente, ela constrói um nódulo de forças mentais desequilibradas. É um nódulo mesmo, é um nódulo de energia, certo? Imagine um nódulo pulsando. Isso constitui a chamada zona de remorso. Pode pesquisar nesse capítulo, é bem interessante, tá? Próximo.
Bom, aqui nós temos, nesse desenhozinho aqui, nós temos nódulos de forças mentais desequilibradas que vão formar a chamada zona de remorso lá do inconsciente. Veja que são vários nódulozinhos, tem tamanhos diferentes, e tem frequências diferentes também, tem tonalidades diferentes. Então, um pode ser por culpa, outro pode ser por ciúme, outro pode ser por inveja, outro pode ser por vários outros fatores, né? Então, vejam que eles giram, estão dentro do nosso inconsciente, ou de cada pessoa, e aquilo emite vibrações para a superfície do nosso córtex cerebral, com repercussões em todo o organismo, sistema hormonal e tudo mais. Próximo. Bom, cada nódulo desse irradia ondas, porque é um nódulo de forças, tá? Então, irradia ondas que geram consequências. No caso aí, a consequência seria a anorexia, ou a bulimia também, né? Pode passar o próximo. Observem ali, o nódulo está vibrando e emitindo essas ondas, que tem frequência, comprimento de onda, coloração, brilho, etc, etc. Próximo. Bem, aqui está aquele raciocínio que nós fizemos aqui, né? Culpa em vidas passadas, tá? Recordação inconsciente de uma falta grave, pode acompanhar comigo, recalcada no inconsciente, forma um nódulo de forças mentais desequilibradas, que é a zona de remorso. Olha a setinha vermelhinha ali. Produz ondas contínuas em circuito fechado. Está lá no Evolução dos Mundos. Produz ondas contínuas em circuito fechado. O que é? Gira dentro da pessoa mesmo. Atingem o perispírito, ou seja, o corpo astral. E lesam, porque é o modelo organizador biológico, perispírito, né? Lesam o corpo físico, determinando a patologia. Essa lesão pode ser sutil, a nível do sistema nervoso central, esses desequilíbrios entre noradrenalina, serotonina, enfim, né? Por exemplo, a anorexia. Esse processo é uma drenagem dessas energias. É uma drenagem. Vem da superfície, vem da profundidade, lá do inconsciente, chegando à superfície do córtex cerebral, no corpo biológico. Next, please. Próximo. Causas de anorexia por traumas de vidas passadas. Então, nós vimos ali essa questão dos obsessores e tudo mais, né? Agora vamos ver algumas causas de anorexia por traumas em vidas passadas. A pessoa foi assassinada por envenenamento lento na comida. Esses filmes mostram muito isso, né? O indivíduo vai ingerindo cada vez mais o veneno, e depois ele vem a desencarnar, vem a falecer, vai a óbito por esse envenenamento, né? Isso era tão comum na época antiga, que até Mitrídates, rei, ele colocava gotas mínimas de veneno todo dia na comida, dos venenos mais usados, para que ele fosse se acostumando com isso. Esse método foi chamado mitridatismo, né? Porque foi o rei Mitrídates que criou essa forma de defesa, né? Pelo menos tentou. Próximo. Bem, com relação a vidas passadas, nem sempre a anorexia ou bulimia estão relacionadas a uma falta grave. Então, pode ser uma culpa inconsciente de uma falta grave, mas nem sempre é isso. Mas pode estar relacionado a um trauma grave que a pessoa sofreu. Um trauma grave que ela sofreu, não que algo que cometeu, ela sofreu um trauma grave, é completamente diferente. Porém, persistem as feridas da alma, que não estão cicatrizadas. Tá? Lá dentro dela existe aquela dor, aquele sofrimento, tá? Que não foi cicatrizado,
por um trauma grave. Vamos ver o próximo. Bem, então, vamos falar um pouquinho sobre bulimia, né? Bulimia vem do grego bous, que quer dizer boi, come que nem um boi, né? E limos, que também é outra forma de dizer fome. Então, bous limos, bulimia. Próximo. Bem, a bulimia é um transtorno alimentar. A pessoa exagera na alimentação, vomita os laxantes, que vai à desnutrição, desidratação, desmaio, arritmia cardíaca, problemas gastrointestinais, até a morte. Ou então, ela não usa o laxante, não vai falecer da desidratação, não tem arritmia cardíaca, mas torna extremamente obeso. Então, existe o bulímico que ingere em grande volume e usa a forma agressiva de eliminar isso, e aquele que ingere e não faz isso. Por que essas pessoas morrem? Porque quando ela vomita comida, ela não vomita só alimento, ela vomita também sucos digestivos, sódio, cloro, potássio, fosfato, enfim, uma série de coisas que não tem como repor. Só repondo com soros especializados, tal, mas às vezes nem se consegue, né? Ou a pessoa, quando procura, já não consegue mais. Então, não é raro a pessoa, ou por anorexia ou por bulimia, desde que vomite, e vira a falecer, né? Ir a óbito. Próximo. Bem, causas oriundas da vida atual. Traumas psicológicos desta vida. A pessoa passou fome na infância. Quanta gente passou fome e agora come desesperadamente num processo inconsciente de compensação? Ou tem uma ansiedade muito grande, ou sentiu-se rejeitado. Então, ele come muito para compensar essa rejeição, né? Eu observo o seguinte, tem pessoas que quando estão preocupadas, elas perdem apetite. Eu, quando estou preocupado, eu como mais. Então, são formas de reagir, né? Mas não como mais, ser bulímico não. Mas é apenas para dizer que há pessoas que comem muito por quando se sentem com alguma dificuldade, algum problema, etc. Seguindo, próximo. Agora vamos ver, obsessores colocando artefatos fluídicos no perispírito. Nós vimos que esses aparelhos parasitas são uma via de mão dupla, absorvem a energia vital da pessoa e induzem pensamentos para a pessoa comer mais, certo? Então, é o mesmo processo anterior, né? Seguindo. Aquela referência que nós já citamos, do Divaldo Franco, nessa obra da FEB, né? Os aparelhos parasitas. Próximo. Esse slide está de novo, porque às vezes faço a palestra só de bulimia, tá? Obsessores induzindo a atitudes. Transmissão telepática de pensamentos ilógicos. Eu preciso comer mais. Eu tenho fome. Então, são influências de espíritos obsessores que emitem esse pensamento, induzindo essas atitudes. Próximo. Próximo. Causas de bulimia oriundas de vidas passadas. Traumas psicológicos. A pessoa passou fome atroz. Morreu no campo de concentração, morreu de fome numa ilha, enfim, né? Onde o Divaldo está, uma ilha tão bonita lá, não tem esse problema de passar fome. O Divaldo está numa ilha belíssima ali, né? À direita. Bem, então, há pessoas que passaram fome em vidas passadas terrível e agora sentem aquela necessidade de comer inconscientemente em função desses traumas sofridos. Próximo. Tratamento. O tratamento, o acompanhamento com psicoterapeuta, eu gosto muito do Reiki também,
terapia de regressão a vidas passadas, para a gente localizar essa causa e desbloquear, orientar esse núcleo energético que pulsava no inconsciente, a força está lá, a gente abre, ele drena, ele sobe, ele deixa de agir como força incontrolável. A pessoa passa a ter esse registro na consciência, no córtex cerebral, e a gente conversa com isso. Tratamento médico clássico também, homeopatia ou organicista ou unicista, são 2 gêneros de homeopatia, pode usar até ambas. Tratamento espiritual, desobsessão, terapia floral. Tudo isso pode ser utilizado e nada há problema em associar vários desses tratamentos. Tá? Próximo. Bem, a homeopatia unicista, costumam me perguntar muito o que é. É o medicamento escolhido conforme a frequência vibratória do espírito. Ninguém bota um aparelhinho para medir a frequência vibratória nele, não. É pela anamnese. Medos, mágoas, tristezas, decepções, sensibilidade, tipo de sono, o que é que ela sonha, preferência, hábitos de vida, são características que classificam, que nós médicos homeopatas classificamos com um tipo de energia que sintoniza com o remédio homeopático, que não atua bioquimicamente, é zero. Ele atua por frequência vibratória e é captado pelo duplo etérico. Próximo. A ação da homeopatia, ela é no duplo etérico ou no corpo etérico. O que é o corpo etérico? Vamos recapitular. Pode passar o próximo. Ali, à direita estaria o corpo biológico, à esquerda aqui a essência, a alma ou espírito, e o corpo espiritual aqui. Próximo. Observem que, ligando molécula a molécula a molécula, ou corpo espiritual, corpo físico, tem esse vermelhinho ali, né, que é o corpo etérico ou duplo etérico, também chamado corpo vital. O que é isso? Na realidade, não é um corpo, é um campo de energia, de fluido vital, de energia vital de prana, que faz ligação molécula a molécula do perispírito ao corpo físico. É a colinha que liga o perispírito ao corpo, molécula a molécula. Esse campo de fluido vital. Ali que a homeopatia vai atuar, ali que a energia do passe entra e faz aceleração, sobe para o perispírito, desce a frequência e vai para o corpo físico, mas ela entra pelo duplo etérico, que é um campo de fluido, que a energia fluídica entra também, né? Próximo. E só para lembrar que tem o corpo mental, não vamos comentar agora. Próximo. Aqui a divisão, à direita, quem está desencarnado não tem mais, nem físico, nem etérico. A esquerda continua vivendo com o seu corpo astral. Bem, a homeopatia, então, baseia-se nas energias do espírito. Pode passar o próximo. Ela baseia-se nas energias do espírito. Sempre mais de uma característica. Então, exemplo, o paciente morde, bate, golpeia a si próprio, bate a cabeça na parede, beladona tem essa frequência vibratória, a tropa beladona, e dinamização altíssima. Claro, dinamização baixa não é para isso, né? Aí estamos tratando mental, tem que ser dinamização alta. A pessoa é tímida, friorenta, silícia, tem medo de tudo, calcária carbônica, acompanhem lá. Não tolera injustiça, é impulsivo, nux vomica, né? É o Zorro, o paladino da justiça. Ansiosa e organizada, Arsênio com álbum. Tem mágoa, tem ressentimento que move a sua vida, natro muriático, que é o sal. O sal guarda, reserva, mantém, né? Perda e decepção na vida, Inácia Amara. Criança ou pessoa que bota fogo em tudo e morre de frio, tá 30 e poucos graus, a pessoa vem de casaco no consultório. Pode contar que deve ser um epasulfur. Não sulfur, epasulfur. A pessoa tem mania de prever a morte. Eu vou morrer aos 40 anos. Aí passa 45, 50 e nada, né? Então, tem sempre mania de prever a morte. Sempre dizer, eu sempre soube que vou morrer com tal idade. Acônito na pelos. Próximo, com características vibratórias, né?
A pessoa que tem uma indignação fortíssima, estafiságra, temperamento autoritário, não tolera ser contrariado, licopódium clavato, ciumento, loquaz, fala pelos cotovelos, de muita sensualidade, laquesis trigonocéfalos, é uma cobra. Abandono, pulsatila nigricans, pessoa compassiva, afetuosa, um fósforos. A pessoa tem ilusão de perseguição e de estar fora do corpo. Assim está no livro médico. Ilusão de perseguição por seres e fantasmas. Ilusão de estar fora do corpo. Está mesmo, às vezes. Anacardio orientalis. Excelente remédio quando a pessoa tem isso em desequilíbrio. Pessoa que nunca perdoa. Jamais perdoarei pessoa. Nítrico ácido. Ácido nítrico em homeopatia. Pessoa distraída, desorganizada, sulfur. E assim por diante, né? São 2.000. Fechou seu microfone, doutor Bernardinho. Esse instante desligou sozinho, viu? Deve ser ectoplasma. Pode passar o próximo? Bem, mudança de atitude como caminho da cura, nesta vida ou na próxima vida. Os pensamentos e sentimentos suaves de um espírito nobre emitem ondas de alta frequência, luminosas, brilhantes e perfumadas. Partem lá do corpo mental, criando no corpo astral, ou perispírito, né, campos magnéticos organizados, refletindo no corpo físico e modelando um corpo biológico saudável e reharmonizado. Sistema nervoso, hormonal e tudo mais. Próximo. Esse aí é para vocês. Era uma flor do meu quintal. Eu plantei a sementinha e nasceram muitos, né? Esse é um amor perfeito. O nome científico é Viola tricolor. Tá? Um presente para vocês aí. Próximo. Próximo. Ah, muito bem. Então, aí, dessa flor aí, né, sai essa borboletinha, né, na farfalla, como diziam os italianos, né? Fiz palestra na Itália, gosto muito dos italianos. Então, meus amigos, próximo, muito obrigado a todos pelo apoio, pelo convite. Nos colocamos à disposição para outras conversas. O nosso estilo é desse jeito, assim, a gente não é palestrante de empolgar multidões, tá? Não tenho essa característica. Eu sou um... Não sei. Está muito bom. Você travou a internet. Edson, conversa alguma coisa aí até ele voltar. A gente vê justamente que os pacientes que apresentam esses sintomas, que são sintomas... Informações, conteúdo, né, nas nossas conversas. O som está ali direitinho? Está tudo certinho? Voltou, tinha congelado sua imagem. Né? Bem, estamos à disposição para alguma conversa, né? Normalmente, né, Ricardo, o paciente, então, que apresenta esse tipo de sintomas, eu não tenho certeza, mas me parece que ele é mais incidente nas mulheres, né? Não sei se elas são espíritos mais fracos, talvez. Mas... estatisticamente, é mais comum nas mulheres. Estatisticamente. Mas, falando a favor das mulheres, os culpados são os homens. Né? Porque nós, assim, cobramos das mulheres a estética, a beleza. A gente não está muito acostumado a valorizar os conteúdos espirituais delas. Mesmo porque nós estamos numa fase planetária que a gente atrai, o jovem atrai e para namorar, para noivar e para casar, né, nem sempre é pelo conteúdo intelectual. Né? À medida que a evolução vai se processando, vai se unindo mais os dois conteúdos. Né? Então,
como o homem cobra, ou sempre historicamente cobrou muito isso, a mulher ela se sente como que obrigada a sempre bonita, atraente, enfim, aquelas questões todas. E o homem geralmente não tem isso. Mas falando seriamente, a sua pergunta é muito interessante no sentido de que a frequência, sim, é mais comum nas mulheres. Claro que existem homens também com anorexia, né? Eu queria só continuar a pergunta. Primeiro foi só uma brincadeira ali, que a Rosa estava olhando para cá, eu quis mexer com ela, né? Mas... É bom se divertir um pouquinho. O que eu acho importante é que a paciente que apresenta, né, com uma profundidade de um distúrbio desse, é um tratamento complexo, né? Porque você veja bem, você está causando um processo obsessivo kármico ou um trauma kármico. Não sei se você tem experiência na terapia, que vai provavelmente um período bastante longo para nós colocarmos essa pessoa num equilíbrio, né? Porque normalmente o trauma é profundo, não é um trauma... Quando é desta vida fica mais fácil, mas são coisas assim antigas, é um comprometimento muito grave do seu espírito. Eu costumo optar assim por um tratamento assim que abrange vários campos, né? Aqui no meu consultório, que eu tenho um consultório na minha residência separado, que não é no consultório lá no centro da cidade, por causa do silêncio e do tempo que eu posso dedicar aos pacientes. É diferente do consultório, né, que tem movimento e tal. Então, eu faço, primeiro, uma entrevista, pego os dados todos, converso, oriento com alguma medicação, tá? E faço uma sequência de sessões terapêuticas. A primeira delas é um trabalho de harmonização energética, bota uma música, a pessoa deita, a gente não toca na pessoa, faz mentalmente, vai falando, vai explicando. Eu faço geralmente com auxílio de alguém que tem percepção mediúnica ou paranormal, que fica ao lado e fica fazendo ponderações, e vai observando, olha, o chakra genésico tem uma coisinha e tal, ou então às vezes escreve como uma coisa muito desagradável, escreve num papelzinho, para mim a pessoa está deitada, está com os olhos fechados, né? Então ela escreve para mim algo que está vendo no chakra genésico e tudo mais. Então a gente direciona esse trabalho ali, trabalhando energeticamente. Faço isso, evidentemente, com o apoio da espiritualidade. Não é uma sessão mediúnica, é um trabalho profissional de consultório, mas nada impede que a gente, como profissional, deva fazer uma preparação, uma sintonia com a espiritualidade, pedindo a proteção necessária, né? Depois, na segunda, a gente faz uma remoção de energias externas que estão aderidas à pessoa, tá? São campos eletromagnéticos localizados. Às vezes, a gente tenta localizar de onde vem e coloca o nome dela no trabalho voluntário na sessão mediúnica, e lá é feito um trabalho de 2 horas, especificamente para esse caso, para encaminhar essas entidades. Porque vimos ali alguns exemplos, né? E, por último, a gente faz uma sequência de 2, 3, no máximo 4, geralmente 2, 3, regressões de memória a vidas passadas, para localizar pontos importantes que geraram essa fragilidade, ou esse contato com esse tipo de entidade obsessora que teve, né? E, junto com isso, ela faz outros tratamentos, né? E a gente tem tido um resultado interessante, positivo, assim. Terminou, Edson? Fechou o microfone seu, Edson. Pois não. Tem mais alguma coisa? Não, temos ali que tem uma amiga no grupo que gostaria que falasse mais sobre terapia de vidas passadas com relação à bulimia. A bulimia. Isso. Essa senhora é a senhora Mônica Landes, da cidade de Brasília, que primeiro gostou muito da sua exposição, e como a Ilva já mencionou aí, ela gostaria de ter mais alguma informação sobre terapia regressiva. Tá. Então, vamos ver o seguinte. Já que solicitam, né, a gente vai explicar. Primeiro, a terapia de regressão a vidas passadas, o nome já diz, é terapia, não é para ver se eu fui faraó ou rainha da Inglaterra.
Se aparecer alguma coisa assim, pode acontecer. Nunca vi, mas teoricamente pode, mas não é essa a finalidade. É para saber quem eu fui na vida passada. É para terapia, é para corrigir uma dificuldade, um sofrimento, uma ansiedade, um medo, um relacionamento familiar mais difícil. Então, é um processo terapêutico de investigação. Primeiro ponto, deixar bem claro isso, né? Não haver confusão de que é uma questão de curiosidade, é uma questão de muita seriedade, né? Nesse sentido. Em segundo lugar, a terapia de regressão a vidas passadas, nós consideramos que só deva ser, é minha opinião pessoal, respeito quem pense diferente, só deva ser feito quem realmente, quando o profissional conhece com segurança a questão da reencarnação. Porque não faz sentido alguém fazer terapia de regressão a vidas passadas se ele tem dúvida ou tem um conhecimento muito superficial da reencarnação, do aspecto filosófico, ético e tudo mais. Né? Porque há quem faça e diz, não, isso é uma fantasia do seu inconsciente. Ah, meu Deus, que fantasia do inconsciente, coisa nenhuma. Realmente isso é um mergulho numa vida anterior. Então, segundo ponto é esse, com um profissional que tenha conhecimento sólido, claro, entende? Sobre vidas passadas. E, no meu ponto de vista, que seja espírita ou muito próximo disso. Porque, senão, acaba gerando dificuldades. E, repito, meu ponto de vista. Em terceiro lugar, eu sempre, vou falar da minha experiência, né? Eu sempre efetuo terapia de regressão a vidas passadas, sempre com acompanhamento da equipe espiritual. Claro que eu não vou falar isso para o paciente, tá cheio de espírito aqui. Claro que não, entende? Evidentemente que não. Né? Mas eu tenho uma equipe de espíritos que me acompanha, como tem em qualquer profissão, em qualquer atividade, só que são ligados a isso e que eu tenho profundo respeito por eles, pela ética, pela profundidade, pelo conhecimento, pela seriedade. Né? Então, há participação deles no processo. Em quarto lugar, eu sempre mentalizo os protetores espirituais do paciente. E não falo isso se o paciente não é espírita, mas se ele é espírita, eu falo, pense nos seus mentores espirituais, eles vão estar aqui para ajudar a intuí-lo corretamente. Se o paciente é um católico, assim, pense nos seus anjos da guarda para te ajudar aqui nesse tratamento, pronto. E se o indivíduo é totalmente agnóstico, assim, né, pense numa luz, uma energia cósmica, né, de alta frequência, etc., que dá tudo no mesmo, né? Então, a gente faz esse contato com a equipe, com os mentores do paciente, né? Lembrando que nunca se faz por curiosidade, tem que ser feito por um profissional que conheça a questão da reencarnação com segurança, né? Outra coisa, eu faço sempre ela consciente, a pessoa não dorme. Já teve gente que se decepcionou, disse assim, mas eu queria aquela inconsciente, aí de repente se eu estalo o dedo, acorda, o que aconteceu? Não, a técnica atual recomenda que se faça consciente. Por quê? 2 motivos, que às vezes a pessoa custa voltar, isso pode gerar transtornos. Em segundo, porque a técnica consiste em trazer do inconsciente para o córtex cerebral aquela história, aquela origem, aquela causa que a gente vai desbloquear, orientar e tratar. Então, tem que ter consciência, tem que conhecer essa história, tem que entender e a gente vai ter que explicar para ele depois. Se for inconsciente, não tem como. O senhor podia botar um gravador, eu escuto a gravação. É diferente do que vivenciar conscientemente. Então, não faço aquela inconsciente. E tem gente que não preferia a outra, né? Que é mais assim, hollywoodiana, né? A nossa não é. E que eu posso dizer isso, e no caso de anorexia e bulimia, vocês podem ver depois, vai ficar gravado ali, as causas, os exemplos, as situações, as obsessões, os traumas
Não sei se essa senhora que perguntou entrou depois, mas isso vai estar no site. O Oduvaldo vai me passar também depois o link para passar para algumas pessoas que têm interesse, né? Aí ela vai ver alguns exemplos. Né? Então, resumidamente, é isso, atendendo a pergunta que foi solicitada. Né? Temos mais algumas perguntas para o senhor. Pois não, amigo? Primeiro, o Adolfo, José Adolfo, colega nosso da Casa Espírita. Você poderia abrir seu microfone, Adolfo, fazer sua pergunta? Boa noite, senhores. Boa noite, doutor Ricardo. Parabéns pela palestra. Obrigado. Eu quero contribuir com o senhor. Eu quero fazer uma pergunta sobre a sua experiência. Na sua experiência, tratar um nódulo oriundo do ódio ou do sentimento ou de um trauma qualquer, com origem numa vida pregressa, numa vida passada, tem como resultante a cura? Isso é a pergunta número 1. A número 2 é a continuidade. A primeira é, tem como continuidade a cura? Como resultante a cura? E na continuidade da existência desse indivíduo, certo? Esse paciente, ele retorna ao comportamento mental, voltando o nódulo, ou ele consegue ressignificar a problemática? Muito bom. Vamos, então, muito obrigado pela sua excelente pergunta. O seguinte, às vezes os clientes perguntam o que é que curou ou quem é que cura. Eu costumo responder o seguinte, colega, ninguém cura, nem Jesus, nem Deus curam. Como assim? Eu disse, bem, quando Jesus curou o cego, ele não disse, vai meu filho porque eu te curei agora. Todo mundo conhece a frase, né? Vai porque a tua fé te curou. No século XXI, com conhecimentos espíritas, desde 1857, acrescidos de centenas ou milhares de livros, obras do André Luiz, enfim, tudo mais, Emmanuel, Joana de Ângeles, enfim, inúmeros outros autores, até nós encarnados, que contribuímos um pouco, nós sabemos que a fé não é aquela fé cega, e você conhece perfeitamente o assunto, né? Não é aquela fé cega, é uma fé raciocinada, é uma sintonia, uma elevação de energias, de sentimento e pensamento que alcançam planos superiores. Quando a pessoa está no tranquilidade, harmonia, paz, entra nos registros acásticos do universo e absorve essas energias. Se a pessoa está no dúvida, tristeza e segurança, ela traz espíritos inseguros, tristes, etc. Então, na realidade, ninguém cura. Quem cura é a própria pessoa através do que você sabe muito bem, né? A reforma íntima. É a reforma íntima. Então, a gente auxilia, mostra o trilho, coloca até a locomotiva no trilho, mas se a pessoa não ligar a máquina e não andar, não acontece nada, ou acontece muito pouco. Então, tudo isso são mecanismos de abertura e de orientação. Agora, acontece às vezes que um paciente vem 1, 2 vezes e some. Meu Deus, entende? Como é difícil, né? E tem outros não, que dão persistência, dão sequência e tudo mais, e a gente vê resultados que a gente fica extremamente feliz com esses resultados, tá? Então, na realidade, esses nódulos, sim, eles drenam, mas tem que haver um trabalho ou psicológico de acompanhamento, de orientação, de reforma íntima, de espiritualização, não no sentido religioso, claro, mas de espiritualização no sentido cósmico, no sentido da mudança de vibração, de pensamento, de sentimento. E isso é um trabalho longo, delicado e difícil. Infelizmente, pode levar várias encarnações às vezes, né? Apesar da gente ter resultados, às vezes, que a gente fica felicíssimo, mas alguns a gente fica até triste, né? Muito boa pergunta, amigo. Muito obrigado. Justamente
se o senhor me permite, eu perguntei justamente por isso, né? Porque tem muita gente que espera mágica, né? E o trabalho é íntimo, né? E é constante e é desafiador quando a gente está na carne, né? Então, exatamente. Muito obrigado. Tudo isso é para que a pessoa faça seu esforço próprio, né? E uma vez eu atendi um jovem que veio, eu disse, ô amiguinho, tudo bem? Como é que vai? Ele disse, legal, não sei o quê. Bem, então qual é o teu problema? O problema é assim, assim, assim. Muito bem, você quer que eu te ajude? Ele disse, não quero. Como não quer, amigo? Eu estou aqui porque a mãe e o pai mandaram, entende? Eu não estou afim de nada. Imagina tratar uma pessoa dessa, né? Claro que nós tentamos várias coisas, até alguma coisa a gente conseguiu, mas não tanto quanto a gente esperaria. Mas vamos adiante, outras questões aí. Nós temos mais 3 pessoas. Temos agora a Mônica, nossa colega da Casa Espírita, depois a Clarice Mitrano, e, finalmente, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Que honra! Mônica, você com a palavra, Mônica. Liga o microfone. Se ela não está ouvindo, vamos para a Clarice, então. Clarice, contigo. Tá. Eu achei que era a nossa Mônica da Casa Espírita. Clarice, é contigo, Clarice. Boa noite, parabéns, Dr. Ricardo, pela palestra. Obrigado, prazer. Muito prazer. A bulimia, no caso dos homens, eu trabalho com nutrição, né? Então eu acabo convivendo com isso. A gente acaba vendo, no caso dos homens, a bulimia não purgativa, que é o excesso de atividade física e o uso excessivo de termogênicos, né? Eles usam muito suplementação em termogênicos, doses altíssimas de cafeína e excesso de atividade física, mesmo com lesões sucessivas, para não engordar. Então, os homens, eles vão por esse caminho. E tem um outro tipo de distúrbio que se chama vigolexia, que é o transtorno obsessivo pelo ganho de massa muscular, que é mais comum em homens também. Fazem uso de anabolizante, treinam compulsivamente várias horas por dia. E eu queria saber, doutor Ricardo, como é que o senhor, se o senhor faz esse tipo de acompanhamento com esses pacientes, se seria a mesma linha, porque eu vejo que nos homens é muito mais difícil deles aceitarem o diagnóstico que eles têm esse transtorno comportamental. Para as mulheres é mais fácil elas irem em psicólogo, elas aceitarem tratamento, e os homens, eles acabam achando que isso é normal, né? E acabam não entendendo e insistindo em usar anabolizante ou usar outros caminhos, né? E acabar prejudicando a saúde. Sim. Bem, Clarissa, né? Clarice. Ô, Clarice, a linha nossa, ela é mais ou menos a mesma, com adaptações para cada caso. Porque, como você sabe, né? Nós não temos 2 espíritos iguais, nem 2 corpos iguais, nem 2 sentimentos e pensamentos iguais. Então, existem inúmeras gradações. Tem pessoas que, por exemplo, não posso sugerir ela fazer uma terapia de regressão, porque pela religião dela aquilo é um pecado. Então, a gente parte para outras orientações, a harmonização das energias, a gente fala sobre parapsicologia, entende? Eu tenho um curso de parapsicologia também, então a gente fala nessa linguagem e às vezes consegue-se chegar um pouco mais, né? Mas a linha é basicamente a mesma, né? Mas a questão fundamental é a pessoa querer, né? A pessoa, eu sempre digo, eu não curo ninguém, nem ninguém cura, nem Jesus, e ele disse isso, quem cura é a própria pessoa. Mas nós somos veículos, entende? Podemos estar aqui para poder auxiliar. Mas a linha é abordando todos aqueles itens, né? A gente pode recomendar floral, eu trato com floral, né? Também com homeopatia, eu recomendo pessoas que façam um reiki, né? Todo aquele conjunto de informações, e o trabalho na sessão mediúnica também. É muito comum pessoas terem acompanhamentos espirituais bastante densos e histórias assim bastante complexas,
ligadas a essas entidades espirituais. Então, tem que ser encaminhados essas entidades, né? Tem que ser conversados e encaminhados. Quando a gente conversa fraternalmente e a gente não consegue encaminhá-los, a gente, com todo respeito, com todo carinho, a gente chama os parentes deles, avós, bisavós, pais, desencarnados se houver, chama-os mentalmente, hipnotiza-os, envolve numa cápsula de energia esverdeada, entende? Que é uma energia mais antisséptica, né? É a cor da medicina, da erva, etc, etc. Envolve nessa cápsula verde e respeitosamente, carinhosamente, vejam bem o detalhe, entrega-os para esses parentes esclarecidos que vão levar a um posto de socorro, onde com todo amor será recebido e tratado lá. Isso quando não é possível o diálogo, né? Mas, então, essa parte do tratamento espiritual, ela é importante também. Pronto, doutor Ricardo? Sim. Então, agora, como acho que não tem mais ninguém para fazer pergunta, primeira coisa... Dá o nome, então. Bruno. Sim, de acordo, entende? Isso muitas vezes é um passo que precede a essas alterações nas grades, como bulimia, por exemplo, mas é um passo inicial. E é o mais observado, como você disse, porque alguns evoluem para bulimia, outros não, né? Mas é um passo e é mais comum mesmo, com certeza. Mais alguma pergunta, Emerson? Doutor de Bernardi, primeiro é o seguinte, a primeira vez que eu for a Florianópolis, eu vou marcar uma consulta com o senhor, porque teve uma colocação aí que o senhor fez de traumas psicológicos de quem passou fome atrás. Quando eu sento na mesa com a família ou aqui em casa, eu nunca consigo comer o último pedaço de frango ou o último pastel, porque eu tenho um medo danado que falte comida na mesa. Eu vou ligar para o senhor, marcar uma consulta para ver, com certeza é fome atroz. Mas eu teria... Porque o último pedaço sempre vai terminar, né? Não, o último pedaço eu não consigo comer. Não tem jeito, não dá. Mas a pergunta que eu faria para o senhor, sim, em relação àquele senhor que chamou a esposa de leitoa. Sim. Primeiro, quando ele chamou a esposa de leitoa, ele se chamou de leitão. Então, a pergunta é assim, se ela tivesse chamado ele de porco gordo, ela teria neutralizado o trauma? Não. Não, porque em contraposição, entrando na brincadeira, né? Mas em contraposição a uma energia negativa, só uma energia positiva que vai neutralizar, né? Se um corpo é gelado, não adianta colocar outro gelado ao lado, mas tem que ser um corpo quente para a energia do quente passar para o gelado. Então, uma energia de agressividade ou de uma jocosidade negativa, se o outro devolve, né, aquilo só engrossa, né, só mantém a ligação, né? Mas tudo bem, é válido. Mas, de qualquer forma, eu sempre estou do lado da leitora. Conta a palavra para você, Edson. Então, Ricardo, eu gostaria sobre as terapias, eu gosto muito desse livro, você deve conhecer, As Curas Paranormais, do George Mick, né? Esse é famoso. Ele estudou muito os curandeiros nas Filipinas, né? E ele mostra que quando ele fazia uma palestra prévia para as pessoas sobre como é que funcionavam as curas paranormais, o que a pessoa ia ter que participar, enfim, uma explanação prévia, ele conseguia 30% a mais, os curandeiros conseguiam 30% a mais de efetividade na terapia, né? Do que você vai fazer uma regressão, ou você vai fazer um reiki e tudo mais, e não explicar para a pessoa, ela não sabe o que vai acontecer durante o tratamento, né? Então, é verdade. O tratamento fica mais, às vezes, não fica bem absorvido pelo paciente, então perde um pouco a efetividade, né? Então, talvez a gente... É verdade, é verdade.
Isso que você colocou é muito, muito, muito coerente, né? E a gente concorda perfeitamente. Entende? Então, à medida que o paciente ele começa a conhecer mais a situação, não conhecimento assim de fontes assim esdrúxulas, né? Mas à medida que você consegue esclarecê-lo melhor, tudo flui de uma forma muito mais fácil e eficaz, com certeza. E na continuidade também ele fez o segmento dos pacientes que foram tratados, né? Ele fez um acompanhamento por mais ou menos 5 anos, e ele viu que muitos daqueles pacientes voltavam à vida antiga, os mesmos hábitos, né? Eles tinham mais chances de terem recaídas nos seus problemas energéticos e espirituais, né? Então, o Adolfo estava ali preocupado se melhoraria os tumores ou não. Pode melhorar, mas se o indivíduo não entrar numa terapia mental, psicológica de segmento, ele tem grande chance de recair. É como a bebida, é como o peso, né? Sim. Peso, né? Sim, sim. Ele tem uma certa fragilidade naquela área, né? Então ele tem que ter uma terapia de apoio, e se ele desaparecer do tratamento, realmente ele é um candidato a ter... É como alguém que viu falar maravilha sobre o espiritismo, por exemplo, aí vai assistir uma palestra, 2, e frequenta um pouco, e depois a gente conversa, como é que foi? Na minha vida não mudou nada, não adiantou nada, na verdade. Pensa que é aquela questão do tudo, de repente, vai acontecer um milagre, né? Então, não existe, né? É um processo de acompanhamento, de seriedade e de muito esforço pessoal, né? Não resta eu resumo aí para o nosso grupo, né? Que o tratamento espiritual, energético, eu digo o seguinte, que no tratamento alopático, a pessoa está ouvindo uma música somente, porque ele não participa, ele toma um antibiótico e fica aguardando o antibiótico fazer efeito, né? Ele toma um anti-infeccioso qualquer, lá um anti-inflamatório, ele fica aguardando, então ele não participa. Agora, então ele ouve uma música. E no caso do indivíduo que no tratamento espiritual, energético, aí filosófico todo, ele é convidado para dançar. Não ele ficar só ouvindo. Ele agora tem que vir para a dança, isso ele tem que começar a fazer... O livro Dança das Energias. É isso mesmo. A dança das energias. É verdade. Tem que vir dançar com as energias agora, não é mesmo? Vou registrar aqui que nós temos uma amiga nossa da AME Teresina, AME Piauí, Ana Lúcia Camargo, que mencionou aqui que foi excelente a sua exposição. Talvez você queira falar alguma coisa, Ana? Boa noite, só quero agradecer a todos. Boa noite. Ao senhor especial, doutor Eduvaldo, o senhor Eduvaldo me enviou o link, e quando eu vi, falei, não posso perder, faz tempo que eu venho me programando e não consigo participar, né, da reunião de vocês, do Paraná. Muito obrigada, doutor Ricardo, excelente. Obrigado também pelas suas palavras. E me esclareceu muito em muitos aspectos. Isso. E vocês podem divulgar isso pelo link que o Eduvaldo depois vai passar, né? Para beneficiar outras pessoas também, esclarecer e tal. E futuramente a gente vai estar aqui novamente abordando um outro tema aí, né? Eu vou fazer como o seu Eduvaldo, eu também, quando for a Florianópolis, vou lhe procurar. Ótimo! Olha aí, dois pacientes já, hein, Ana? Isso. Não, e agora a gente nem precisa, né? O atendimento online, né? Tem acontecido. Não, eu estou atendendo o consultório normal, viu? Aqui em casa. Estou trabalhando aí. O Eduvaldo, viu, Ricardo? Ele tem um problema que você já aborda, ele tem a mania de prever quando é que ele vai morrer, quando é que ele vai desencarnar. Então, você já trata desse problema também, sabe? Já trata com a Cônito na Pelos. Estou prevendo quando eu vou morrer, pautado na questão 411 do Livro dos Espíritos. Não é gratuito, não. Bom, tá certo. Acho que não tendo mais perguntas, né? Muito bem, amigos. Alguma coisa mais? Ninguém mais quer perguntar nada. Acho que foi... a palestra foi bem objetiva. Sim, a intenção é essa. Realmente nós não tínhamos imaginado tantas
causas espirituais, né? A gente fica nos traumas, nas depressões, enfim, mas nós não tínhamos imaginado tantas possibilidades espirituais e que possam estar relacionadas com esse tema. E, na realidade, deve ter mesmo, porque é muito pouco que fisicamente a gente pode fazer apenas tratamento sintomático e alguma coisa da psicologia, né? Então, vamos agradecer ao Ricardo, agradecer a todos os participantes nossos aí nessa última palestra aí no fechar do ano, muito difícil para todos nós, mas que trouxe muito aprendizado para todos nós, né? Fez nos voltar para dentro de cada um, se conhecer melhor, se tolerar e enfrentar o desafio, né? Nós vamos pedir, então, para a doutora Rose, nossa vice-presidente e nossa homeopata, né, fazer a prece de encerramento para nós todos. Faz favor. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Ricardo, pela palestra maravilhosa, muito orientando a gente com muita clareza. Prazer em vê-la, Ana Lúcia, muito bom vê-la. Lembranças boas de Terezinha. Bom, em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus por mais essa noite de conhecimento, de qualidade, de superioridade, com a energia de todos vibrando na mesma frequência. Pedindo a Deus que nos acompanhe em todo o resto da semana e que proporcione a cada um de nós a força espiritual e que esteja conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.